Paz, meus amados irmãos e irmãs, obrigado por nos receber em sua casa. Esse tempo tão diferente que nós estamos vivendo, depois de 34 anos de fé, nunca vi nada parecido que a igreja está vivendo nesses últimos dias. Eu acredito que essa geração está podendo ver algo que poucas gerações puderam contemplar ao longo da história. A igreja vive e o mundo vive com essa pandemia uma crise sem precedentes. E nesse tempo nós nos voltamos naturalmente para a palavra de Deus, para contemplar aquilo que a palavra do Senhor ela nos diz, qual a palavra que nós temos para esse tempo. E Deus tem colocado uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. O texto para nossa reflexão está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, a partir do versículo 20. O texto bíblico diz assim: A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teria evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo. Preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Eu quero convidar você nesse momento para orar comigo. Pai eterno, em nome de Jesus, esse tempo de grandes aflições, esse tempo que nós estamos vivendo de crise universal, nós nos voltamos para o Senhor. Como certa vez Josafá disse, diante de um problema que vivia, que não tinha forças para resistir ao inimigo, mas ele disse: os nossos olhos estão postos em ti. E nesse momento, Senhor, nós queremos dizer que os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Porque embora nós vivamos um momento, um tempo de crise na terra, mas os céus nunca entram em crise. E é isso que nós, ó Deus, nos apegamos neste momento. Oro, Deus, que essa palavra encontre lugar no coração de cada um dos teus filhos e filhas que agora, Senhor Deus, se reúnem diante da mesa do Senhor para receber o alimento espiritual. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. É um texto bastante conhecido. Paulo ele estava sendo levado para Roma, onde ele mesmo havia pedido por conta das ameaças dos judeus para ser levado para ser julgado diante do tribunal de César. E num determinado momento, depois de estar em prisão, ainda na Judéia, fora levado então para Roma. E é nesse momento que não somente ele, mas vários outros prisioneiros, mais de 270 prisioneiros junto com ele, estavam sendo conduzidos para Roma, estava sendo conduzido para a Itália. E num determinado momento, Paulo, quando o barco, aquela grande embarcação estava para seguir viagem, seguir caminho, Paulo alertou dos perigos que viria certamente diante deles naquela viagem, mas o comandante daquela embarcação
como todos sabem, ignorou as falas de Paulo e mesmo assim seguiu viagem. Meus queridos, esse texto ele é muito rico, como eu disse, e traz muitas lições, especialmente para o tempo que nós estamos vivendo. No versículo 20 que nós lemos, o texto diz: a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. A gente pode ter um grande problema, mas não entrar em crise. Quando você tem um grande problema, você enfrenta um tempo de dificuldades. E mesmo você sabe que é difícil chegar aonde você quer chegar, mas você sabe onde quer chegar, você sabe o que fazer. A crise é aquele momento que você não sabe mais o que fazer. É aquele momento que as suas forças se esgotaram, a sua capacidade se esvaiu. É quando você não sabe mais o que fazer, aí você entra em crise. Quando você olha a palavra do Senhor, muitas vezes, você vai ver as pessoas entrando em crise, porque está enfrentando momentos difíceis, estão enfrentando momentos que esgotou todos os seus recursos. Você percebe que, a princípio, quando você lê o texto um pouco antes, aquelas pessoas lutaram, os tripulantes daquela embarcação, usaram todos os recursos, toda a sua experiência para tentar resistir na tempestade e encontrar um caminho. Naquele tempo era diferente como hoje, que somos guiados no meio dos mares através de aparelhos, etc. Naquele tempo era diferente, eles eram guiados pelo sol, pelas estrelas, e não havendo nada que brilhasse lá em cima, nada que desse uma direção. E eles naquele momento haviam usado todos os recursos que podiam, já haviam aliviado todo o barco, inclusive todo o trigo já havia sido lançado ao mar. A própria estrutura da embarcação, eles na tentativa de se safar, de conseguir sobreviver àquela tempestade, aquele furacão, eles tentando resolver a situação. Só que chegou um momento que eles depuseram as armas. Eles perceberam que não tinha mais o que fazer. Eles olharam de um lado para outro e eles ficam completamente à deriva. E não é isso que nós estamos vendo? Não é isso que nós estamos contemplando no mundo diante dessa pandemia? Os governantes não sabem o que fazer. Todos os dias inventam técnicas, métodos, maneiras de enfrentar essa pandemia que assola o mundo, mas percebe-se que estão perdidos. Os empresários não sabem o que fazer para manter as suas empresas de pé. As famílias não sabem o que fazer para manter o sustento de sua casa. Os empregados não se lançam a um mundo incerto, não sabe se voltará a ter o seu emprego. E diante desse quadro é que se instala a crise. E uma coisa interessante é que você percebe que na hora da crise, o texto diz que eles se desesperaram, perderam as esperanças, se desesperaram. Aquelas pessoas, a tripulação daquele navio, daquela embarcação, todas aquelas pessoas se desesperaram, eles ficaram completamente em pânico, porque as pessoas não sabiam o que fazer. E é muito comum essa reação diante de um quadro tão incerto. O que a gente tem visto são pessoas desesperadas. A gente percebe empregados e empregadores. A gente percebe lideranças desesperadas. E o texto, melhor dizendo, continua. O texto diz: fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: senhores, deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo
e essa perda. Você sabe, tem problemas, tem situações que nós mesmos cavamos. Às vezes, há problemas que nos sobrevêm resultado das nossas escolhas erradas. As pessoas, inclusive o comandante daquela embarcação, escolheu ouvir a voz da maioria. E nem sempre a maioria está certa. A maioria dizia que era melhor partir. E Paulo disse, não é momento. Mas eles resolveram dar ouvidos exatamente à voz da maioria. E às vezes a gente entra em problema, entra em situação que a gente mesmo cavou, buracos que nós mesmos cavamos. Mas existem situações que não têm a ver com as nossas escolhas. São aquelas situações da vida que simplesmente nos acontecem. Nós não escolhemos. Não é resultado de decisões nossas, simplesmente sobreveio. O texto diz que uma tempestade sobreveio, você não tem como controlar as forças da natureza. Então, tem coisas que simplesmente nos sobrevêm, nós não sabemos de onde vem e nós não temos o controle desses momentos da vida. E quem criou esse coronavírus? Simplesmente aconteceu. Tem chegado aos países assolado, quantas pessoas mortas. É uma visitação indesejável que chega e encurrala todo mundo, limita todo mundo. Mas quem é o culpado? Uma coisa interessante aqui no texto que diz assim, mas Paulo levanta, tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. O que é interessante aqui em ver no apóstolo Paulo é que ele não fica focado nos culpados. Você sabe que uma pessoa, o fracassado, ele foca em procurar culpados. Uma pessoa de sucesso foca em buscar a solução. Onde está a solução do problema? E Paulo levanta como homem de Deus, e ele levanta para colocar as pessoas para cima. Você sabe que nesse momento tem um monte de profeta do caos, que se levanta com as piores notícias possíveis, e a intenção parece que é colocar cada vez mais as pessoas para baixo. Mas Paulo era uma pessoa que estava ali e ele se levanta no meio do caos para poder ser um instrumento de ânimo. Ele diz, tenha um bom ânimo, levanta a cabeça. No meio da crise a gente precisa de gente assim. Gente que semeia esperança, gente que coloca a gente para cima, gente que faz com que a gente levante a cabeça. E Paulo se coloca exatamente nessa posição. Ele diz, levantem, tenham um bom ânimo. Agora, se a gente vê de um lado aquela tripulação e toda aquela gente desesperada, Paulo não está desesperado. Paulo está sereno, tranquilo, vivendo a mesma situação, no mesmo navio, sob a mesma tempestade. Mas ele tem uma reação diferente. E quando a gente nota a serenidade de Paulo, a gente precisa procurar saber no que Paulo está se apegando. O que Paulo está vendo que ninguém mais está vendo. E é aí que mais na frente Paulo vai dizer, não tenham medo, pois ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado. Notou aqui? Paulo disse, eu
pertenço a Deus. A minha vida tem um dono. A minha vida tem alguém que dirige. A minha vida não está nas mãos do presidente da República, do rei, da rainha. A minha vida está na mão do meu dono, do meu Deus. Eu pertenço a Deus. E esse sentimento de pertencimento a Deus dá a Paulo uma segurança incrível. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, ele diz: somos de Deus e o maligno não nos toca. Então, a certeza de saber a quem pertence, eu vejo a tempestade, ela acaba revelando a gente, não tem jeito. A tempestade, ela revela na árvore onde está fincada as suas raízes. E por exemplo, a tempestade, ela revela exatamente quem somos. E revela que Paulo, por exemplo, é um homem de oração. Que enquanto todo mundo estava em desespero, em pânico, Paulo estava orando. Paulo disse: essa noite eu estive orando. E o anjo de Deus me apareceu, do Deus de quem eu sou. Mas ele diz mais. Ele diz: o Deus a quem eu sirvo. Isso é muito interessante. A quem você serve? A quem você serve? Servir tem a ver com obedecer ordens. Nessa hora da crise, a quem você obedece? Você obedece ao seu próprio intelecto, às suas próprias habilidades? A quem você obedece? Quem é que fala ao seu coração e você obedece? Paulo disse: eu sirvo a Deus. Eu sou servo de Deus. Eu obedeço o que ele diz. Eu obedeço a sua palavra. Nessa hora, você vai ver quem serve e quem não serve a Deus. Nessa hora, você vê a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Nessa hora, você vê aqueles que correm para a palavra e aqueles que simplesmente correm da palavra. A quem você obedece? Mas ele diz mais. Ele diz: não apenas o Deus a quem pertence, eu tenho um dono. E o Deus a quem eu sirvo, eu tenho um Senhor. Ele disse, me apareceu, e ele me disse. E olha o que o texto diz. Tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Aqui está um homem que acredita nas promessas de Deus. Deus disse: Paulo, você vai comparecer diante de César em Roma. E ele se apegou a essa verdade. Nesse tempo, meus amados, você acredita nas promessas de Deus? Você crê que as promessas de Deus, que Deus falou à sua vida, que Deus falou ao seu coração, continuam de pé? Eu tenho observado o desespero de muitas pessoas. Parece que a Bíblia perdeu o efeito sobre a vida delas. Parece que elas deixaram de lado, deixaram de crer. Parece que a Bíblia, ela só é texto, é só orientação para os tempos de bonança, para os tempos que tudo está bem. Mas na hora da crise, da dificuldade, não se apega às promessas de Deus. E Paulo, ele diz aqui, tudo ocorrerá exatamente. Deus não vai mudar. O quadro não vai. Deus não mudou. Deus continua o mesmo de ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E aqui, Paulo disse: é necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Aqui eu vejo não apenas a fé desse homem, mas como a fé caminha junto com a prudência. Quando os marinheiros quiseram deixar
perceberam que a embarcação havia encalhado num determinado ponto, eles queriam fugir da embarcação, queriam fugir, os soldados queriam fugir para salvar a sua vida. Paulo disse: porque se vocês saírem, ninguém se salvará. Vocês não se salvarão. O que Paulo estava mostrando é que tem coisas que só Deus faz, mas tem coisas que nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ver, ouvir a orientação de gente que foi treinado para isso. Precisamos sim ouvir as orientações dos médicos especialistas em epidemiologias. Nós precisamos estar atentos aos especialistas, às orientações sanitárias que eles têm dado. Isso não apaga o milagre de Deus, não. Não apaga a condução de Deus, não. A fé caminha junto com a prudência. E é isso que o apóstolo Paulo quer nos deixar como lição. E eu queria deixar para você. Tempo de crise, saiba de quem você é. Entenda a quem você serve. Seja um homem e uma mulher de oração. E creia nas promessas de Deus. Deus não mudou. E minha oração por você é que o Senhor, nesse tempo de crise, faça com que você redescubra a sua vida e o seu chamado em Deus. E seja frutífero, seja alguém que dê ânimo às pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa.